Boa tarde pessoal do Facebook, YouTube, seja por qualquer rede, qualquer meio que você esteja prestigiando o meu trabalho. Se você gosta, curte, se inscreve, compartilha, sugere, ativa o sininho, critica, elogia, vai me ajudar. Eu espero poder aí estar te ajudando. Uma terça-feira chuvosa, 23 de janeiro, né? Eu tô aqui no sítio aqui, tá chovendo, acho que deu até uma queda de energia agora aqui. Periga aí adentrar tarde à noite, eu ficar sem luz. Maravilha, era tudo que eu queria. Contemplar a natureza, né? A natureza, o verde, né? Aqui para baixo tem uma cachoeira. Beleza. Então, né? Eu caco os meus botões na minha meditação, no meu ócio criativo, né? Filósofo gosta de ócio, né? Filósofo nunca foi dado à produção, à exteriorização. Ele fica ali mais na dele, observando, analisando, né? Sócrates passava um, passava outro. Sócrates interpelava as pessoas. Você fala tanto da amizade, o que é amizade? Você fala tanto do amor, o que é o amor? Você fala tanto da coragem, mas o que é coragem, né? Sócrates, Platão, Aristóteles não eram lá muito do trabalho, né? Nós sabemos disso. E não mudou muita coisa, viu? Filósofo de hoje também não. Pega Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, Clóvis de Barro, eles estão sentadinhos. O mundo se fu, exatamente isso que você pensou. E eles lá elaborando as suas belas teorias que no final dão tudo errado, transformam o sistema de ensino numa catástrofe, o país numa catástrofe, e eles estão lá conjecturando, né? Mas é a vida, né? Faz parte, né? Que não nos mata, nos fortalece, né? Olha só, pessoal, há tempos, agora falando sério, mais sério do que antes. Há tempo que eu venho aí tentando elaborar aí uma crítica e construir um ensaio aí, né? Sobre a tênue relação aí do cristianismo com a esquerda, né? Os supostos vínculos, as supostas convergências e divergências que há dentro desse espectro político denominado de esquerda, né? E o cristianismo. E eu estava aqui, eu cá com os meus botões, né? Fazendo algumas reflexões, né? Alguns ensaios nessa terça-feira chuvosa, né? Terça-feira chuvosa, eu tô aqui num sítio, eu tô sozinho. Deu uma queda de energia aqui, né? Vamos ver se ela volta. Enquanto isso a gente vai filosofando, né? Olha só, pessoal. Haveria alguma contradição em ser de esquerda e ser cristão? Aí nós temos um problema muito sério, né? Muito sério aí a nos debatermos, né? Nós precisamos colocar muito bem a questão, né? Vamos definir primeiro o que é cristianismo. O que é cristianismo? O cristianismo é uma religião, como toda religião, ela tenta nos religar, nos reconectar com o sagrado, né? Toda religião estabelece um lado profano e um lado sagrado, né? O cristianismo é uma religião, a denominada religião da compaixão, a religião do amor, da caridade, fé, esperança e caridade, né? Que nasceu lá no seio do judaísmo, se estruturou, né? Se oficializou dentro do Império Romano, né? Tem um contexto histórico, um recorte histórico, Jesus histórico até o Cristo da fé, né? O Cristo morto e ressuscitado, que teria dado a vida aí pela nossa salvação. O cristianismo é uma religião de salvação, que apregoa, dentre outras coisas, o amor ao próximo, a fé, a esperança, a caridade, né? Todos esses pré-requisitos aí básicos para nós vivermos aí as nossas vidas, né? O cristianismo se institucionalizou primeiro na Igreja Católica, depois teve aí a sua divisão aí com o protestantismo. Antes disso teve o cisma do Oriente lá em 1054, né?
Igreja Católica do Ocidente, Igreja Católica do Oriente, a famosa Igreja Ortodoxa. Mas enfim, nós temos o cristianismo. Qual que é a essência do cristianismo? A salvação, o amor, a caridade, o amor aos pobres, a ajuda aos pobres, né? E aí, né, ali nós teríamos aí talvez a essência do cristianismo, né? Então veja bem, você tem duas vertentes do cristianismo: o catolicismo e os protestantes, que se subdividem em várias denominações, né? Denominações. Bom, isso aí é o resumo do resumo do resumo do resumo do resumo do começo, do princípio do que é o cristianismo, né? São 2000 anos de história, né? Você tem o magistério, você tem as doutrinas, né? Você tem as virtudes teologais, você tem a exegese, você tem a cristologia, e nós estamos muito, muito, muito longe de abarcar minimamente o cristianismo aqui nessa aula aqui de 30 minutos. Talvez nós teríamos em 30 minutos falando do cristianismo histórico, da doutrina, né, do magistério, da história, da exegese, da cristologia, da soteriologia, que é a salvação. Nós poderíamos ficar aí o dia inteiro falando e abarcaríamos talvez 0,0000001% do cristianismo. São 2000 anos de história, né? Nem que nós ficássemos o dia inteiro falando, nós abarcaríamos minimamente o cristianismo. Ok. Migrando para o campo político, nós vamos ter a famosa divisão entre esquerda e direita, onde a direita seria mais tradicional, né, mais ligada aos valores conservadores, morais, né, lei e ordem, liberalismo econômico, né, propriedade privada, né, valores na cultura mais sedimentados em cima de valores fixos, né, morais. E nós teríamos do outro lado a esquerda revolucionária, né? Esses termos direita e esquerda, a gente sabe, eles nasceram lá na Revolução Francesa, né? Os que estavam à direita, os girondinos, queriam a manutenção de certos privilégios da nobreza e do clero, e os jacobinos à esquerda queriam a revolução total, a destituição do antigo regime, do absolutismo. Ali que surgiram esses termos aí, esquerda e direita, né? Então, professor, mas espera aí, o título aí do seu vídeo seria Cristianismo versus Esquerdas? Ou Cristianismo e Esquerda, né? Como é que a gente costura essa questão, né? Nós sabemos que a relação entre a direita e o cristianismo sempre foi ambígua, né? Porque você teve regimes totalitários de extrema direita que se apoiaram em cima aí de algumas questões ligadas ao cristianismo, mas que foram governo anticristãos, o nazifascismo, por exemplo, né? Então você tem do outro lado, dentro da esquerda, uma certa síntese de algumas alas do catolicismo com a esquerda tradicional, via teologia da libertação. Por quê? A teologia da libertação seria um ramo, aí uma parte, uma filosofia dentro da teologia cristã, dentro do cristianismo, que apregoaria como fundamento último do cristianismo, né, como filosofia última do cristianismo, o amor ao próximo, o amor aos pobres, o justiçamento social, a igualdade entre pobres e ricos, a divisão das riquezas. Então, cristianismo e alguns valores da esquerda tradicional teriam uma certa simbiose, teriam aí uma consubstanciação na ideia de que tanto Cristo, o cristianismo legítimo, quanto os valores apregoados pela esquerda estariam em consonância pelo amor aos pobres, né? Pela distribuição das riquezas, né? Pela divisão do pão, da igualdade, do amor aos pobres, aos mais excluídos,
à viúva, ao órfão, ao homossexual, ao desprezado, ao condenado, né? Você teria uma vinculação aí entre o cristianismo, né, e a suposta esquerda revolucionária, né? Era um casamento que aparentemente não teriam contradições, mas você tem alas dentro do catolicismo mais tradicional que excomungam qualquer ideia socialista ou comunista, porque o socialismo e o comunismo, em última instância, seriam teorias materialistas, né? Seriam teorias materialistas, e não haveria aí concordância entre os ideais salvacionistas do cristianismo e os ideais materialistas aí do comunismo e do socialismo. Ok, né? Essa é uma devida separação que tem que ter, né? O catolicismo também não é uma linha muito homogênea. Você tem divergências dentro do próprio catolicismo, dentro das próprias fontes interpretativas do catolicismo. Com a questão evangélica e a esquerda, as coisas se complicam mais. Não que entre o catolicismo e a esquerda tradicional hajam tantas concordâncias assim. Existem, aí você tem bulas papais aí excomungando qualquer cristão, qualquer católico que seja adepto do comunismo. Também não é uma convergência total. Você tem microfísicas, micropartidarismos, microorganismos dentro do catolicismo que conseguem fazer essa junção entre o catolicismo cristão e as ideias da esquerda tradicional comunista e socialista. Com os evangélicos se complica muito essa questão. Se complica demais essa questão aí, como diria o Bolsonaro. Por que vai se complicar? Porque a tradição evangélica, né? A tradição evangélica, principalmente algumas linhas do protestantismo, né? Eles fizeram uma interpretação do cristianismo como prosperidade, como a teologia da prosperidade, né? Você tem lá a famosa obra do Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde aí ele desenha muito bem como que o capitalismo, na sua estruturação, né, na sua consolidação do seu modelo norte-americano, ele usou a ética protestante, a ética do trabalho, a ética da prosperidade, do acúmulo de bens e riquezas. Foi uma interpretação diferente da interpretação católica. Quanto para o católico, o mundo é o pecado, o dinheiro é o pecado, quem é rico não entra no céu. Você tem a questão é mais fácil um camelo passar pelo vão de uma agulha do que um rico entrar no céu. Cuidado com o mundo, vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. Enquanto o católico apregoava isso, né, um temor ao mundo, à materialidade, o calvinismo, o protestantismo, principalmente na sua vertente inglesa, americana e lá por norte da Europa também, ele conseguiu desenvolver uma teologia oposta à teologia católica, dizendo assim, não, Deus quer o melhor para você, Ele quer a sua prosperidade. A manifestação da graça de Deus, ela se dá na sua realização pessoal, principalmente através do acúmulo do dinheiro, né? Através do acúmulo do dinheiro. Então, obviamente que o protestantismo construiu todo um método da vivência da religião a partir da ideia de que a prosperidade econômica era um sinal da graça de Deus e da boa vivência desse cristianismo, o que fez, obviamente, alguns países protestantes avançarem com o capitalismo, com a riqueza. Segundo Max Weber, há uma afinidade eletiva entre o protestantismo e o avanço do capitalismo. Então, o que vai ocorrer? A esquerda
a esquerda, tanto a esquerda raiz da luta de classes, do comunismo, da revolução, da distribuição, da socialização dos meios de produção, a velha esquerda raiz, quanto a atual esquerda progressista, principalmente a esquerda progressista, ela não encontra representatividade significante no protestantismo. Se você tem dois adversários ferrenhos hoje, é a esquerda, tanto na sua vertente tradicional da luta de classes do marxismo, quanto a esquerda progressista e ligada a valores do politicamente correto, do aborto, da maconha, do casamento gay, né, da visão das minorias como inclusão. Essa visão ganhou muito mais relevância lá no catolicismo, numa ala do catolicismo, que é a teologia da libertação, do que entre os evangélicos. Entre os evangélicos. Por quê? Onde é que essa pauta vai bater? Quem vai fazer oposição a esse progressismo? Os evangélicos. Os católicos tradicionais, que não sei se são a maioria no Brasil, é um número expressivo, mas assim, não tão grande, não tão organizado quanto os evangélicos. A pauta progressista, ela é barrada pelo evangélico tradicional e pelo católico tradicional. Só que como o católico ele tem muito mais segmentos, secções, é muito mais fácil a esquerda raiz ou a esquerda progressista adentrar por vias católicas do que por vias protestantes. Por quê? Além da prosperidade, você tem toda uma ética protestante que vai bater de frente aí com o progressismo, com os valores aí politicamente corretos do casamento gay, da maconha, do aborto. O católico tradicional também, hein? Entre o catolicismo tradicional, essa pauta não avança, embora eu ache mais fácil ela avançar ainda no catolicismo tradicional, porque ela é uma estrutura muito grande, muito pesada, muito burocrática, muito hierarquizada, muito lenta. Ela é mais fácil ainda, embora não tão fácil, mas mais fácil de penetrar no catolicismo tradicional, né, do que nos evangélicos. Essa pauta ela vai encontrar alguma consonância lá no catolicismo da teologia da libertação, esse catolicismo mais progressista, né? Então você tem aí uma questão cultural se desenhando aí, hein? Se desenhando já há algum tempo, pelo menos aí talvez aí quase um século aí a gente pode colocar nisso, né? Essas questões entre a esquerda, né, versus o cristianismo aí, a pauta aí propriamente cristã. Tá bom, pessoal? Vale a pena aí a gente ler aí a revolução cultural, né, lá dos frankfurtianos, a ética protestante, espírito do capitalismo. Vale a pena a gente ler para a gente entender aí alguns pormenores que vem acontecendo, inclusive na política atual brasileira. Tá bom, pessoal? Valeu. Fica a dica então.